Com muita alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo. Note bem, otimismo. Não se deixem levar pelo desânimo, pela tristeza, pela maior ou menor depressão. Neste tempo de pandemia, devemos colocar uma força de vontade dentro de nós e também apelarmos para o alto com a nossa oração, pois nós sabemos que a oração é muito poderosa e Deus virá sempre, e Cristo Jesus ao nosso encontro. Então essa mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. O mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, tenha ela o título que tiver. Por exemplo, hoje é o dia dedicado a Nossa Senhora do Caravaggio. Veremos uma pequena síntese daqui a instantes sobre Nossa Senhora do Caravaggio. Então, dedicado a Nossa Senhora, tenha ela o título que tiver, nós já sabemos, são mais de 2.500 títulos por esse mundo afora, mas findando o mês de maio, mas infelizmente a Covid-19 infelizmente continua em nosso meio, seja em Santa Catarina. Aliás, devemos acentuar, Santa Catarina é um dos estados, com a graça de Deus, onde há menos pessoas falecidas. Nós sabemos que existem alguns estados que são mais de 2.000 pessoas. E veja bem, esse vírus não escolhe ninguém, nem rico, nem pobre. Agora, pela notícia que eu soube ontem, está também com uma certa enfermidade o presidente do do Superior Tribunal Federal. Alguns governadores já pegaram também esse vírus. E quantos médicos, infelizmente, que já partiram desta vida para a eternidade. A questão de 2 semanas atrás, eu escutei médicos na Itália, eram 108, e padres, 103 padres somente na Itália. Então é um vírus que atinge a todas as pessoas indistintamente. E já falei e vou repetir o que os médicos, especialmente os especialistas, os profissionais de saúde acentuam. O único remédio, a única medicina até o momento presente, qual é? É o distanciamento social. É usarmos a máscara. Padre Pedro, por que o senhor não está usando a máscara? Não, a minha máscara está aqui na minha pasta. Eu saio de casa, uso a máscara e devo cuidar-me do distanciamento, evitar para sair de casa. Agora, por exemplo, muita gente assim das periferias, onde as pessoas vivem muito juntas e tal, e muitas pessoas numa pequena casa. Então, muitos estão se contagiando. Devemos rezar também para essas pessoas e rezar para que o Espírito Santo ilumine os cientistas
os médicos para que descubram, os pesquisadores descubram quanto antes uma vacina, um antídoto, um remédio eficiente para que possa exterminar, debelar, acabar com este vírus que já mais de 4 meses, desde que começou lá na China, quanto me consta, mais de 4 meses, e está continuando e ainda levando diariamente centenas de pessoas desta vida para a eternidade. Então, esse vírus que está levando, então, para a eternidade milhares de pessoas, e muitas dessas pessoas, quem sabe, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, talvez julgavam ou falavam, eu vou viver muitos anos e tal, e o pensamento e o dizer dessas pessoas não foi bem assim. Já se encontram, por certo, felizes na eternidade. Quanto ao dia de amanhã, ninguém o sabe. Ninguém o sabe. Por exemplo, agora, quando eu saí ali de Florianópolis, de Coqueiros, eu saio, a gente julga que o trânsito esteja livre. Quando chegou aqui mais perto da TV, pronto, todo o trânsito parado, por causa, nem sei bem se era lá um concerto, interromperam o asfalto para asfaltar, enfim, ficamos parados ali uns 12, 14 minutos, parados, andando devagarzinho. Então ninguém sabe o que pode acontecer na nossa frente. Então hoje em dia, por exemplo, em certas cidades, em certas capitais, quem tem compromisso tem que sair antes de casa, com certa antecedência devido aos imprevistos. Mas, como estava dizendo, pessoas que julgavam viver muitos anos se encontram já na eternidade. Aliás, Cristo Jesus, em diversas passagens da Sagrada Escritura, nos previne que nós não sabemos o dia de amanhã. Assim, se você olhar, por exemplo, São Marcos, capítulo 13, versículo 32, então, diz Cristo Jesus, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém o sabe. E também São Lucas, capítulo 17, versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. E na primeira carta aos Tessalonicenses, de São Paulo, capítulo 5, versículo 2, o dia que o Senhor vem será como um ladrão. Se o ladrão avisasse, então a casa da pessoa não seria invadida e não seria roubada. Por isso, cada um de nós deveria sempre estar, ou devemos sempre estar preparados, como se o dia de hoje fosse o último dia, porque não sabemos quando é que Cristo Jesus, ou Deus, nos convida desta vida para a eternidade. E peçamos sempre a proteção do alto para a nossa vida, para que ao partirmos desta vida para a eternidade, possamos ir na amizade e na graça de Deus. Ainda ontem eu escutei um depoimento
de uma pessoa, um parente, e essa pessoa aqui de Florianópolis me falava de um parente médico lá em Belém do Pará. E a pessoa então entrou em contato com esta pessoa que me relatou, médico, ele, e atendendo lá os pacientes, atendendo, de repente, tonto, fraqueza, não podia mais caminhar e pronto, foi internado. Ele já estava no hospital e o internaram, logo o levaram para o UTI, caso gravíssimo, e ele então, médico, colega, disse para ele, olha, o seu caso é muito grave. E 2 ou 3 médicos disseram, o senhor poderá partir para a eternidade. O senhor está completamente desenganado. E esse médico, então, não jovem de uma vez, mas na meia-idade, simplesmente ali na UTI, e ele então dizia para essa pessoa parente, entrava um ou dois médicos, 1 ou 2 vezes durante o dia, entrava a pessoa que fazia limpeza na UTI, entrava a enfermeira ou a técnica de enfermagem, e o restante do dia e da noite, a gente ali, entre a vida e a morte. É um depoimento de um médico, que eu fiquei assim, aliás, escutei diversos depoimentos agora, como sempre, como eu trabalhei muitos anos e ainda continuo, não agora, mas continuarei para o futuro, mas muitos anos, 19 anos, atendendo 4, 5 hospitais. Houve dias que eu fiquei 3 horas numa UTI, visitando paciente por paciente. Num dia eu fiquei 6 horas e 15 dialogando, porque a gente tem pena. As pessoas na UTI, quem já passou pela UTI sabe muito bem. Ainda faz 5 dias, um advogado me telefonando, dizendo, Padre Pedro, faz 18 anos que eu estava completamente desenganado. Eu, claro, não sabia de nada, mas depois os médicos me falaram, e era uma pessoa, um advogado bastante conhecido em Florianópolis. Bem, e simplesmente desenganado, eu só me lembro da sua voz, de uma voz que estava dando a bênção, tal, mas eu não podia me mexer em nada. E o Senhor se lembra a minha alegria quando eu me recuperei. E de tanta oração. Bem, voltando a este médico de Belém do Pará. E lá a gente fica, e eu então ainda estava consciente. E a única coisa que a gente faz lá nesta hora é pedir, Deus, eu não gostaria de partir já desta vida para outra, eu gostaria como médico continuar a fazer o bem. Aliás, eu também rezo, eu digo, Deus, eu estou nas tuas mãos, como sempre me coloquei, mas se for da tua vontade, eu gostaria de continuar por mais alguns anos para evangelizar, para atender espiritualmente as pessoas e, quem sabe, para lucrar mais graças, mais bênçãos para um lumen glória maior na eternidade. Aliás, na Rádio Aparecida, faz 2 ou 3 dias atrás, eu escutei um padre lá celebrando a missa e dizia,
Na nossa comunidade tem um padre bem velhinho. E ele me disse esse padre, olha, eu estou velhinho, tá? Estou pronto para ir para a eternidade, mas se Deus quiser, eu quero ficar mais algum tempo aqui. Então, mas voltando então ao médico lá do Belém do Pará, ele simplesmente rezando, pedindo, suplicando, e eu me recuperei com a graça de Deus. De hora em diante vou me dedicar mais ainda à minha missão, ao meu trabalho como médico, na recuperação das pessoas, mas acontece que depois que eu saí da UTI, quando eu tentei caminhar um pouco, não consegui. Nem com andador no começo. A minha fraqueza foi tão grande, os meus pés não me aguentavam. Aliás, isso muitos que passaram por essa enfermidade têm declarado. Então, procuremos sempre vivermos na amizade, na graça de Deus, na amizade com nossos semelhantes. E os santos de hoje, Nossa Senhora do Caravaggio, esta devoção de Nossa Senhora do Caravaggio, eu tive a ocasião de estar no santuário Nossa Senhora do Caravaggio, fica perto, se eu não me engano, uns 150, 200 quilômetros de Trento, lá na Itália, onde nasceu Santa Paulina. Então, lá em Vigolo Vataro, Santa Paulina nasceu a uns 5,5 km distante da Catedral de Trento, que é uma cidade muito bonita, muito histórica, e Nossa Senhora, então, apareceu lá para uma jovem de nome Melania, lá pelo ano 1400 e pouco. E ela, então, pediu que as pessoas rezassem pela conversão dos pecadores, que rezassem para a maior santificação e para as pessoas se amarem sempre mais. E como muitos italianos, muitos, não todos, mas gostam de blasfemar a cada passo, para que esses italianos não blasfemassem tanto. E eu vou fazer que aqui surja uma fonte de água. E assim aconteceu, e essa fonte de água, as pessoas tomando esta água abençoada, ficarão curados. Tive ocasião de estar lá. Então, hoje, Nossa Senhora do Caravaggio, e quando vierem italianos da Itália para o Brasil, trouxeram, por exemplo, imagens ou fotografias. Assim, por exemplo, perto de Caxias do Sul, tem também um santuário dedicado a Nossa Senhora do Caravaggio, com muitas peregrinações. Tive ocasião de estar umas 2 ou 3 vezes lá, encontro da Pastoral do Turismo Religioso. Eu sou coordenador da Pastoral do Turismo Religioso na Arquidiocese de Florianópolis há muitos anos. Também a Zambuja Brusque, se você for lá na gruta de Nossa Senhora, onde milhares de pessoas passam lá durante o mês para buscar água, você encontrará lá também um grande quadro com a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Se você for a Nova Veneza, também tem lá o santuário, já estive lá também, celebrando Santa Missa, também tem, assim, muitos locais do Brasil e do mundo. E também os santos de hoje, São Felipe Neri, Santa Eva de Liene, Santa Ana Maria Eleutério Papa, Berengário, Alfeu, e os mártires
santos mártires, Felicíssimo, Heráclio e Paulino. E hoje também é o dia de combate da glaucoma. Glaucoma é uma doença que ataca a visão. Infelizmente, quantas pessoas que se sentiram prejudicadas e leva à cegueira. Faz meio ano atrás que eu soube que no Brasil são mais de 1000 pessoas completamente sem visão, sem enxergarem nada, e muitas levadas pela glaucoma. Também hoje é o dia do revendedor da loteca. Nossos cumprimentos a todas essas pessoas. No domingo, como sabemos, claro, sem a presença, de modo geral, nas igrejas, foi celebrado a ascensão de Cristo Jesus aos céus, onde 40 dias depois da ressurreição, Jesus Cristo disse: é necessário que eu volte agora para a casa do Pai, para o céu, porque se eu não for, não virá sobre vocês, apóstolos, e sobre a humanidade, o Divino Espírito Santo. E nós estamos agora, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro, todas as igrejas católicas, a começar pelo Papa, pelos bispos, pelos presbíteros, diáconos permanentes, ou mesmo ministros da palavra, realizando novenas, preparando as nossas mentes, os nossos corações, para a vinda do Divino Espírito Santo. Assim como os apóstolos de Nossa Senhora, Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele disse: vocês ficam aqui em Jerusalém para receberem o Espírito Santo. E eles então, durante uma semana, se prepararam para que o Espírito Santo, que é o Espírito da luz, o Espírito do amor, viesse sobre eles, e de fato veio e os santificou e os transformou. E aqueles que antes tinham medo dos judeus, que mataram Cristo Jesus, e agora eles com medo de também serem mortos, ali estavam com as portas completamente trancadas, e vem o Divino Espírito Santo num domingo, logo após a ressurreição, o dia de Pentecostes. Essa palavra Pentecostes vem do grego penta. Penta quer dizer 50, ou seja, o Divino Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Nossa Senhora, e mais uma multidão de pessoas, 50 dias após a ressurreição. E Cristo Jesus, veja bem, ao subir aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei, se vocês abrirem, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 18, vocês encontrarão na Bíblia de vocês, onde Cristo Jesus diz, antes de ascender ao céu, se despedindo dos apóstolos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vem, ensinai-as a observar tudo aquilo que eu vos prescrevi, que eu vos ensinei. E veja agora: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Então, Cristo Jesus está na casa do Pai, onde nós também nos encontraremos com Ele, sem dúvida nenhuma, mas Ele continua espiritualmente presente também em cada um de nós, por meio da Eucaristia, branca e santa hóstia consagrada. Isto é meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue,
por meio da sua palavra e também por meio dos seus semelhantes, do nosso próximo. E diz bem claramente, se você abrir, por exemplo, Mateus capítulo 25, versículo 40, você encontrará aquela passagem: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é como se eu tivesses feito para mim. Então, Cristo Jesus continua presente. E nesta pandemia, que bonito essa solidariedade. Esses empresários todos colaborando também, distribuindo um pouco daquilo que foram adquirindo durante anos e anos, e agora distribuindo também. Então, especialmente, nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo continua na vida de todos e cada um de nós, sempre nos iluminando, sempre nos favorecendo. E são muitos também os telespectadoras e telespectadores, entre esses milhares, Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, ainda também Otília Heiderscheid e Paulo César, Valmor Antenor Dionísio e sua esposa Linair, Paulo Neri Steffens, o diácono José Milton Coelho, Maílde Isaura de Farias, ainda Isaura Correa Rocha, Israel Pires da Silveira e Márcia Mesquita Páscoa. O Espírito Santo, vinde Espírito Santo, iluminai a todos nós, iluminai as mentes, especialmente os cientistas médicos e todos os pesquisadores. Iluminai também os estudantes todos que não estão em salas de aula, mas estão realizando seus estudos nos seus lares, nas suas casas, que eles aproveitem bem o seu tempo para que possam, no final do ano, obterem um bom resultado e, especialmente, também continuarem a passar de um ano para outro e, especialmente, no Enem. Estamos com o tempo terminando, mas na quinta-feira falaremos mais ainda sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. É Ele que vai iluminando a nossa vida. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós, para nos iluminar. À nossa frente para nos apontar o caminho certo, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis da vida e que nos defenda desta pandemia que está fazendo que tantas pessoas tenham que ir para o hospital e para a UTI, e agora a bênção da água e a bênção da saúde para todas e cada um de nós, especialmente para as pessoas enfermas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3 horas, se Deus quiser.